Olá pessoal, então estamos terminando a nossa saga, né? Uma saga de vídeos, uma série de vídeos onde nós estamos abrangendo então o conteúdo de propriedades periódicas. Então vamos lá. Qual vai ser a próxima propriedade? Então vamos ver. Eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é uma energia, né? É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Então, existe uma série de energias, né, que ocorrem entre os elementos químicos. E uma dessas energias é uma atração. Então, ele quer receber esse elétron, ele tem que atrair. Então, quando se encontram ligados a outro elemento químico, diferente por meio de uma ligação covalente, certo? Então, vamos lá. Então, existem várias formas de medir a eletricidade, né, dos elementos, mas a mais utilizada é o que foi determinado no cientista Linus Pauling. Os valores obtidos dessas imagens a seguir. Então, assim, ó, são várias forças, várias maneiras de representar. Uma delas é essa, né, de números. Então, a gente pode prever aqui que nós temos aqui os verdinhos, aqui uns amarelinhos, aqui umas corzinhas mais, né, intensas. Então, a gente pode notar que os valores eles vão aumentando, ó, para a direita, e se eu olhar aqui para cima também aumenta, tá? Então nós vamos fazer uma analogia, então que aqui nós temos as maiores eletronegatividades e aqui nós temos as menores eletronegatividades. E eu lanço a pergunta, por que isso? Então a gente tem que pensar desde as outras propriedades, né, de afinidade eletrônica, de energia de ionização, de raio atômico, mas generalizando, a gente pode dizer quem são os elementos que mais precisam de elétrons, quem são os elementos que menos precisam de elétrons. Bom, os metais então têm a tendência a perder de elétrons, por isso então a força de atração deles tem que ser baixa. Porque se eu quero perder um elétron, eu não posso ter uma força de retenção dos meus elétrons muito alta. Então eu tenho que ter uma força de retenção muito baixa. E com isso eu perco elétrons. E aqui, por o contrário, eu quero receber elétron. Então, se eu quero receber elétron, eu tenho que ter uma força de atração maior para puxar o elétron para mim. Então, a gente pode generalizar e dizer que a regra de eletronegatividade é essa aqui, ó. Quanto mais para a direita, mais para cima, maior vai ser a minha força de eletronegatividade. Tá, claro, também vamos pensar que os gases nobres também não precisam de elétrons, com algumas exceções. Então, toda regra tem exceção. Então, alguns elementos químicos de gases nobres fazem ligação. Tá? E, obviamente, vai ter elétrons chegando na sua última camada, vai ter energia de algumas coisas que vão surgir, mas são exceções. Mas, no geral, a gente pode dizer, ó, os elementos não metálicos têm maiores valores de atração do que os elementos não os elementos metálicos, né? Fazer uma relação metal versus não metal, quem tem maior eletricidade? Os não metais. Então aqui eu botei aqui, ó, a eletricidade do raio e o versus raio atômico. Qual a diferença dos dois? Lembra que o raio atômico, lá no início dos vídeos, o raio atômico funciona ao contrário disso aqui. Aonde estão os elementos com maior raio atômico? Para cá. Onde estão os elementos químicos menor raio atômico? Aqui. Então isso significa que a eletricidade cresce com a diminuição do raio atômico. Quer dizer que quanto maior meu raio atômico, menor é a minha eletricidade. E eu posso dizer assim, por exemplo, frâncio e flúor de novo, né? Vamos usar bem esse exemplo. Frâncio e flúor. Quem tem maior raio atômico? O frâncio. Quem precisa de menos elétrons? O frâncio. Então, a força de eletricidade dele é menor. Agora, flúor, comparado com o frâncio, tem menor raio atômico. Ele precisa de mais elétrons que o frâncio? Sim. Então, ele tem maior eletronegatividade que o frâncio. Então, vamos voltar na outra tabelinha. Olha só, valor de eletronegatividade do frâncio, 4. Valor de eletronegatividade do frâncio, aqui, Césio, vamos botar o mais próximo, né? É 0,7, tá? 0,7, 4,0. Então, o flúor tem maior eletronegatividade, certo, pessoal? Aqui, então, o mesmo exemplo, né? Desse modo, o elemento mais eletronegativo é o flúor, tem 4, e menos eletronegativo é o césio, né? 0,7.
existe forma de que você receber a ordem de eletricidade de elementos mais eletroativos. Então assim também existe uma outra forma, né, para representar uma tabelinha ali de não metálicos, né. Então ele fez uma relação aqui de maior eletronegatividade, menor eletronegatividade, tá? Então ele botou aqui uma ordem, né, de decrescimento dos elementos químicos não metálicos, que representa aquele que tem maior e menor eletricidade, ó. Botou aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então os valores seguindo isso aqui, essa ordem aqui são essas, ó. Começa no flúor 4,0 e termina no hidrogênio 2,1, certo? Então é isso aí, pessoal. Acabamos então nosso conteúdo de propriedades aperiódicas, tá? É um conteúdo simples, né? Que se baseia muito nessas tabelinhas. Então, quando você for estudar essas tabelinhas para o vestibular e para o Enem, é isso aqui que mais ou menos o pessoal costuma usar lá nos vestibulares, certo? Abraço a todos, então até a próxima.